Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E se você percebeu os resultados do Bradesco, eles vieram sim muito bons. Tanto é que você percebeu ao longo do pregão altas que chegaram a superar os seus 8% num único pregão para uma baita de uma empresa que é o Bradesco e com uma negociação muito alta. Então, imagina lá quantos milhões de reais foram negociados para que você tivesse então essa alta que reflete muito da melhora que você está assim conseguindo dentro do banco. Só para esclarecer, eu havia falado para os membros a oportunidade que o Bradesco estava oferecendo. Só que eu não fiz uma análise superficial, não fiz uma análise rasa, eu fiz uma análise bem aprofundada. E você pode ver aqui que eu falei, ó, o Bradesco não vai sair do lugar até o final de 2024. O que fazer? Fiz aqui uma provocação. E aí eu trouxe esse vídeo no dia 17 de julho de 2024. E desde então, sim, o Bradesco ele tem andado de lado, tem ficado ali meio no descrédito, só que aí os resultados vieram. Eu fiz essa provocação lá para os membros do canal, tanto é que eu faço aqui o convite para você se tornar membros, porque tem inúmeros benefícios que você pode receber. E eu falei, olha, aqui os analistas estão projetando um resultado pior. Aqui os analistas estão analisando que é muito provável que os resultados do Bradesco fiquem em linha com o trimestre anterior, que não haja um mínimo crescimento. E aí você vê um resultado muito superior ao que o consenso previu e os resultados através da valorização das ações foi então o que trouxe o brilho para dentro do nosso Ibovespa, que caiu com um cenário macroeconômico bastante complicado, especialmente falando ali no Japão, que anda bem complicado, especialmente com o circuit breaker que nós tivemos na noite de domingo para segunda-feira. Mas vamos falar aqui dos resultados, que eu sei que é o que vai mais nos importar. Eu quero começar de baixo para cima, porque aqui eu tenho inúmeras questões que eu acredito que valem a pena você ter ciência em relação ao guidance. Guidance basicamente são as projeções que a empresa tem para as suas operações, para dividendos, para inúmeras coisas, tá bom? Aqui eles não colocaram dividendos, mas eu já vou dar uma palhinha sobre isso. Em relação ao que mais preocupa, seria o PDD. O PDD, pelo menos até o presente momento, ficou em 15,1 bilhão. Só que eles estão prevendo chegar a mais ou menos 35 até 39 bilhões de provisão para devedores duvidosos, que significa esse PDD através da sua carteira expandida. O que acontece? Se você pegar esse resultado de 15 bilhões e você projetar para o próximo semestre, agora que nós estamos de 2024, você teria alguma coisa próximo dos seus 30 bilhões de PDD, ficando bem abaixo do guidance. Vamos supor que a safra de crédito que eles estão tentando eliminar, estão tentando tirar, ainda exija um pouco mais de provisões. Tudo bem, vamos chegar ali em talvez 32, no máximo ali 33 bilhões, se nós não tivermos nenhuma questão complicada, extraordinária, que possa impactar os números aqui do Bradesco. Ainda assim, você ficaria abaixo dessa PDD mínima que eles traçaram. Outro ponto que, claro, vale a pena nós sempre ficarmos de olho é essa questão da margem financeira total. Aqui você tem a margem financeira propriamente dita e você tem a margem com clientes que finalmente gera essa margem financeira total, tá bom? Então, conglomerado, a margem financeira e a margem com clientes que vira a margem financeira total. Se você for ver, hoje, eles estão com um resultado não tão interessante, significando aqui um prejuízo de 7,5%, mas eles estão com uma projeção de ficar entre 3% até 7%. Nós vamos dar uma olhada depois o porquê que houve esse impacto aqui, mas eu já quero antecipar que isso provavelmente vai mudar ao longo do ano aqui de 2024 e vai ter um resultado ainda mais favorável, tá bom? As despesas operacionais do pessoal, isso daqui eu acredito que vai superar o guidance deles, então isso para mim não é bom. Eu acredito que nós vamos ficar muito próximo ali aos seus 9,5 até mais ou menos uns 10% de aumento de despesas com pessoal, administrativas e outras, muito por conta dos investimentos que eles estão fazendo na área de tecnologia da informação, na área ali relacionada à internet, no aplicativo do Bradesco, no aplicativo das corretoras e outras tantas questões relacionadas a esse mundo tecnológico que eles estão colocando ali investimentos e que demandam sim muita grana, especialmente falando aqui de pessoal e a questão administrativa da empresa, tá? Agora, eu quero trazer vocês aqui para o começo, porque aqui eu fiz o destaque daquilo que eu considerei como os itens mais importantes. O resto aqui do release, você vai ver números, vai ver gráficos, vai ver inúmeras coisas. Mas eu tenho para mim que aqui você tem um resultado do coração da empresa. Você tem aqui aquilo que a administração falou, olha, gente,
eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas eu vou tentar reduzir ao máximo e explicar o que eu vejo hoje e o que eu prevejo para amanhã para o banco. Aqui, portanto, eu posso pensar que eu posso cobrar o administrador da empresa, que eu posso cobrar a diretoria do Bradesco através do que eles estão me passando aqui. E claro, tomar uma decisão de investimento e perceber, olha, eu acho que eles estão indo para um caminho bom, vou continuar com a empresa, vou comprar a empresa. Poxa, não sei se eles estão indo para o melhor lado. Talvez eu tenha que repensar a minha posição ou talvez não comprar o banco, tá bom? Só para você então entender um pouco mais, vamos passar aqui pelos destaques que sim, valem muito a pena você ver. No geral, eles disseram que o Bradesco está passando por uma transformação e esses resultados fortes que nós vimos nesse trimestre refletem tanto a maior tração operacional quanto o impacto da transformação que se acumula. Então, olha só, o Bradesco ele falou lá no comecinho do ano que eles precisariam de um pouco de calma e paciência do mercado para que eles conseguissem fazer uma manobra ali num transatlântico e colocar no rumo certo, para que ele não batesse nada, para que ele não tivesse nenhum outro problema estrutural tão grande quanto ele teve no passado. Só que isso demanda paciência, demanda calma, porque a carteira ela é tão grande que para você sair de uma safra e ir para outra melhor do que a que estava, demora um determinado tempo. Algumas pessoas vão pagar, outras não, e tudo isso é importante de você sempre acompanhar, tanto através dos indicadores de eficiência, através dos indicadores de inadimplência e outras tantas coisas que o banco tem se melhorado e que nós vamos falar aqui no vídeo, tá bom? Seguindo, né, eles falam um pouco da margem com clientes líquidas de PDD, que apresentou uma expansão e que se deve em função da recuperação da empresa. As margens brutas com clientes inflexionaram no segundo trimestre de 2024 e devem continuar a crescer no próximo trimestre. Ou seja, eles estavam com uma margem basicamente caindo, essa margem parou e eles estão estimando que agora nós vamos ter um certo aumento aqui na margem com o cliente, o que, em relação àquele PDD que eu te mostrei lá embaixo, em relação àquele guidance que eu te mostrei lá embaixo, a margem financeira geral, que envolve também a margem com o cliente, deve acabar subindo, tá bom? E aqui é importante você ter uma compreensão como que o banco ganha dinheiro e qual ponto que ele está dando um determinado problema. Em relação à margem com clientes, pelo menos na questão líquida de PDD, estava dando uma certa dor de cabeça e agora vai começar a melhorar, tá bom? Seguindo aqui, eles trazem que o lucro líquido foi recorde de 4,7 bi nesse segundo trimestre. E aqui nós vamos ter o principal ponto-chave, que é o ROI da empresa, que ficou na ordem dos seus 11,4%, impulsionado por o quê? Menores PDDs, aumento de margem financeira, aumento de receita de serviços, resultado das operações de seguro, que seguro sim salvaram os últimos resultados do Bradesco. Só para a gente dar uma olhada aqui embaixo, eles trazem esse ROI acumulado e o trimestral. Eu não quero olhar esse vermelho porque esse ROI acumulado ele não é tão bom para a gente enxergar como que a empresa tem atuado. Eu prefiro olhar esse outro que é mais cinzinho aqui, tá bom? Porque você vai poder ver que no quarto trimestre nós tivemos uma baita de uma queda no resultado do banco. Muito por conta de evento americanas, muito por conta de más escolhas, por carteiras de crédito não tão bem escolhidas. E o que acontece? Um ROI abaixo de custo de capital, que seria, entre aspas, ali a nossa Selic, seria muito ruim. Porque, de uma certa maneira, faria mais sentido que o banco parasse de entregar crédito para as pessoas e deixasse o dinheiro dele lá parado na Selic, que remuneraria mais. Só que ele não pode fazer isso, ele tem que emprestar dinheiro. Então, de uma certa maneira, se eu tenho a opção de colocar meu dinheiro na Selic e, de outro lado, colocar num banco como o Bradesco, que não está me rentabilizando o meu custo base de capital, poxa, não faz sentido eu fazer isso. Só que não faz sentido neste atual momento. Pensando talvez no ROI histórico ou numa evolução do ROI do Bradesco, você pode imaginar que nós talvez consigamos voltar para resultados pré-2020, 2021. Só para você ter uma ideia, aqui no Status Invest eu peguei essa relação do ROI histórico do banco e você pode ver que a média ficou nesses 15,36%, tá bom? E, claro, aqui de uma forma consolidada ele trouxe 8,11% para a gente, né? Que esses são os últimos 12 meses. Independentemente do acerto ou não, eu só quero que você perceba que, no geral, o ROI do banco ele sempre ficou, pelo menos até aqui meados de 2017, acima aqui de 15, 16, chegando a beirar os seus 20%. Depois de então, você viu ROIs um pouco piores, mas ainda assim
bem superiores ao custo de capital, na ordem de 15%. E sim, ROIs abaixo de custo de capital podem prejudicar muito os resultados, tá bom? Mostrando aqui para vocês mais uma vez como é que está o ROI, a média, para você ver como é que está o resultado geral, um pouco da queda, tá bom? E aí a gente consegue então voltar para esse ponto que vale muito a sua atenção. Um ROI de 6,9 é horroroso. Um ROI de 10, com uma Selic, pelo menos aqui, que ainda estava perto dos seus 12%, poxa, ainda não é tão bom. Agora, um ROI na ordem de 11,4, considerando uma Selic que nós temos aqui próximo dos seus 11%, opa, já começa a fazer sentido, porque o meu ROI está superior ao meu custo de capital. Portanto, isso começa a dar sinais de que o banco está melhorando o seu critério de rentabilidade. Só para você ter um pouco mais de compreensão até do que eu passo na nossa área de membros, tem um vídeo aqui em que eu explico e até faço um questionamento. O lucro é a única coisa que importa? Porque aqui você poderia olhar, por exemplo, para o Bradesco. Cresceu o lucro, mas esse lucro, ele cresceu de forma rentável? Parece estranho dizer isso, mas esse lucro, ele cresceu com uma rentabilidade boa também? É importante você fazer essa verificação através do lucro líquido e do ROI. E quando você conjuga esses dois e consegue enxergar qual que é o conjunto do lucro, aí sim você tem o quanto que aquela ação deveria valer em relação àquilo que ela entrega. Por isso que na nossa área de membros eu estou trazendo valuation de empresas para que a gente consiga compreender de forma muito mais aprofundada o quanto uma empresa deveria sim valer através dos resultados que ela tem reportado e, claro, de algumas projeções que nós fazemos, tá bom? Bem, vamos dar sequência, porque aqui já estamos encerrando, só para mostrar para vocês por que o banco melhorou. E ele fala que eles estão crescendo bem na questão rural, imobiliária, em pessoas físicas também crescendo em rural, imobiliário. Também tem a questão do crédito pessoal, que eles melhoraram bastante, também por conta da recuperação de crédito. A questão de veículos, né, de empréstimo para compra de veículos também flexionou, ou seja, você tinha uma linha que estava caindo, você estabilizou e agora é muito possível que você tenha uma melhora nessa questão de crédito para aquisição de veículos. E a questão de cartões também se recuperou até mesmo no massificado. E eles falam, e essa é uma das partes importantes, que a nova safra de créditos continua revelando boa qualidade, o que trouxe aqui para nós uma tranquilidade muito grande, porque o PDD, né, a provisão para despesas de devedores duvidosos e também os índices de inadimplência subiram muito para o Bradesco e para outros bancos como o Santander por conta de uma safra de crédito muito ruim. Emprestou mal, emprestou sem analisar direito, emprestou mal por inúmeros fatores. E agora parece que eles estão fazendo um trabalho de casa bem melhor. E claro, eles trazem que a inadimplência da carteira de crédito, considerando os atrasos superiores a 90 dias, caiu meio ponto percentual no trimestre, e eles falam que foi melhor em relação até mesmo ao pré-pandemia. Olha, a gente pode considerar, portanto, que o Bradesco está num ponto, como eles mesmos colocam aqui, um ponto de flexão. Ou seja, eles estão mudando vertiginosamente a direção porque estão entregando um lucro melhor, com uma qualidade de lucratividade através do ROI também muito maior, até mesmo superior do que o custo de capital. E agora me parece que nós estamos na direção correta para buscar talvez preços muito maiores do que nós estamos vendo hoje. Talvez a precificação que tenha ocorrido no mercado hoje, na ordem de mais de 8%, quer nos dizer que o Bradesco está sim na direção correta. Agora você me pergunta, André, você tem Bradesco na sua carteira? Não, não tenho infelizmente Bradesco na minha carteira porque eu acabei optando por outros bancos. Tanto é que eu deixo na minha carteira pública aqui para vocês as escolhas que eu faço. Mas os membros do canal têm e terão acesso sempre à carteira dos membros e lá, já antecipando para vocês, eu coloquei Bradesco. Imagina só a valorização que eu estou tendo lá. Então, as boas escolhas que eu tenho refletido para os membros e que tenho refletido nos conteúdos que tenho trazido lá, podem ser sim acessados por você, desde que você escolha fazer parte da nossa seleta área de membros. Por isso que eu faço sempre o convite e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!